boa noite. Sejam todos bem-vindos. A gente vai dar mais uns minutinhos só para as pessoas acabarem de entrar. Só lembrando, pessoal, nós temos aí, quando a gente clica na tela, o recurso do bate-papo, onde vocês poderão escrever comentários ou mesmo perguntas para que a gente vá passando para Marcos, ou até mesmo ele próprio vai podendo ler os comentários de vocês, ou perguntas. Alguém com alguma dificuldade ou está tudo tranquilo? Eu vou pedir para a Giselen, que está aí, para ficar me auxiliando, porque o Samuel ele não vai poder ficar o tempo todo ligadão. Então, vá você me ajudando aí, me auxiliando. Há também uma outra possibilidade, né? Quem quiser falar, né, sem escrever, oralmente mesmo, você pode ir também para a mãozinha, que é um outro recurso que a gente tem aí, e vai aparecer do lado do seu nome quem está desejando falar. Outra coisa importante é o microfone desligado quando você não estiver falando. Deixar só o Marcos, por exemplo, se ele que estiver falando, e só ligar, só ativar quando você for fazer alguma pergunta. Cada um for fazer a sua pergunta. Há pessoas também que têm algumas dificuldades com a internet, então o recurso também é tirar o vídeo. Embora não seja muito bom, né, que a gente não vai ver as carinhas de vocês, mas é um recurso para que vocês não tenham problema com a internet, que é um gasto menor de bateria. E me falaram que até da internet, eu não entendo muito bem, mas falaram isso também. Alguém tem alguma dúvida? Ok? Então, a gente vai começar, pessoal. A gente vai ler Fonte Viva do Espírito Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, Altar. Tem alguém com o microfone aberto. Oi. Queria pedir para o administrador da sala mutar todo mundo, por favor. Alguém manda um recadinho para Samuel aí, tem o telefone dele, por favor. Porque Exato. tem muito ruído. Eu estou observando aqui, estão... Sheila Areia está com o microfone desmutado. Tem mais gente também. Se puder, todo mundo mutar, seria ótimo. Ok, gente? Altar íntimo. Temos um altar. Paulo, Hebreus 13, 10. Até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores, erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum
de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo, que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o no altar do coração e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. A gente vai pedir a Carlos Ventura para fazer para a gente a nossa prece inicial. Oi? Ele está mutado ainda. Está mutado? Então, eu vou pedir para a Mary, que está bem aqui na minha frente. Faz para a gente, Mary. Vai falar. Oi, tudo bem? Boa noite. Vamos então fazer a prece. Vamos elevar os nossos pensamentos em direção ao nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, é com grande alegria que nos reunimos junto a esse grupo, Senhor, para realizar as reflexões dessa noite, que são tão importantes, que nos auxiliam, Senhor, de maneira muito particular, nesse momento de dificuldades que todos estamos vivenciando. Queremos agradecer por esta oportunidade abençoada e pedir, Senhor, que o nosso trabalho possa se dar dentro da Tua paz, da Tua harmonia, que nós possamos fazer trocas importantes de experiências, que nós possamos, Senhor, assimilar os conteúdos que vão ser colocados durante esses momentos e que possamos, Senhor, acima de tudo, utilizá-los como recursos para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para nos fortalecer, Senhor, nesta caminhada. Abençoe e ampare a cada um de nós, fique em nossos corações, abençoe todos os trabalhadores e que os nossos trabalhos, Senhor, possam ocorrer da melhor maneira possível e que novas oportunidades se apresentem para todos nós. Obrigada por tudo, Senhor. Bom, pessoal, aqui estamos nós, né? Na semana passada nós estivemos com o Marcos, numa conversa que foi bastante produtiva, e ali mesmo nasceu, né, o desejo de continuar a nossa conversa, e dessa vez o nosso assunto é o capítulo 18, são chegados os tempos do livro A Gênese.
Um livro bastante importante, né, para nós espíritas, e que com certeza esse capítulo vai trazer reflexões muito importantes para todos nós. A gente gostaria de registrar, porque na semana passada a gente teve umas reclamaçõezinhas, eu gostaria de registrar que estão presentes aqui nessa sala companheiros de aproximadamente 15 casas espíritas de Campos, mas também tem São João da Barra, eu até anotei para não esquecer, Quissamã, temos uma companheira de um grupo espírita de Quissamã, São Fidélis, Cidade do Rio de Janeiro está presente aí também, Thaís Soares, e acredito que o Urubatã deve ter chegado por aí, que é de São Paulo, ele está morando em São Paulo, né, nosso companheiro de campus, mas está lá e também está prestigiando o nosso encontro. O Marcos, ele é palestrante espírita, ele é escritor, tem várias obras, como eu já coloquei no grupo para gente, na área da educação, na área da família. É uma pessoa que também atua na Rádio Rio de Janeiro e no Instituto IBEM, né? Então, é uma pessoa com uma experiência, uma prática, uma vivência com crianças, jovens e famílias. Já esteve conosco aqui em várias oportunidades, fazendo trabalho com os evangelizadores da infância e juventude. E nessa sala, inclusive, tem muitos educadores de crianças, de jovens. Então, que seja uma noite bastante proveitosa. A gente está passando agora para Marcos. Marcos, você está mutado. Ativa o microfone. Pronto. Ok, agora tudo bem? Ok. Estamos ouvindo bem. Então está ótimo. Então, eu quero agradecer por esta oportunidade de estar mais uma vez com vocês. É sempre gratificante, porque nós vamos sempre aprendendo uns com os outros. E essa é a grande dinâmica da educação. E eu lembro, é sempre bom contar um pouquinho de história. Eu lembro quando cheguei no Rio de Janeiro, já que eu sou um paulistano, né? Sou de São Paulo, capital. E quando cheguei no Rio de Janeiro, no final de 77, já pertencia em São Paulo ao movimento espírita e rapidamente me engajei ao movimento espírita também aqui no Rio. E, por causa da Comerge, eu conheci vários companheiros e companheiras aí de Campos e logo fui para Campos, né? E já são aí, porque eu estou aqui no Rio de Janeiro, já são vou fazer 43 anos de Rio de Janeiro. E praticamente são 40 anos, indo e vindo de Campos. Sei lá quantas vezes que eu já estive aí em Campos com vocês para diversas atividades. E o capítulo de hoje vai nos remeter, né, esse capítulo da Gênese, a conversarmos bastante sobre educação, a educação das novas gerações, educação essa que está nos preocupando muito, porque estamos vendo essas novas gerações entrarem na sociedade brasileira e mundial, ainda materialistas, egoístas, indiferentes, insensíveis, em grande parte, não todos, obviamente, e por isso nós precisamos conversar muito, até porque o Espiritismo tem muito a dizer, tanto na parte filosófica que rege a educação, quanto na sua parte metodológica, de didática, da prática efetiva dessa educação. Na semana passada, eu me recusei a falar, né, a fazer uma introdução. Mas hoje eu vou assumir a palavra só um pouquinho. Tá? Eu quero ler a vocês um texto meu, inédito, porque ele faz parte de um livro que vai ser lançado, se Deus quiser, agora no segundo semestre, onde eu dediquei um capítulo para estudar essa parte sobre a nova geração do capítulo 18 de A Gênese. O texto é curto, só para introduzir um pensamento sobre educação e o espiritismo. Abrindo aspas para Allan Kardec, quando ele diz: para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela seja povoada por bons espíritos encarnados e desencarnados, que apenas queiram o bem. Fechando aspas, são palavras de Allan Kardec em A Nova Geração, no capítulo 18 de A Gênese. Então, eu faço o seguinte comentário.
Como podemos ter na humanidade pessoas que somente queiram o bem? A resposta está na educação. Quando os esforços educacionais na família, na escola e nas instituições sociais forem pela formação ética e cidadã, pelo desenvolvimento do senso moral e da solidariedade, pela aplicação do conhecimento para o bem coletivo, de geração a geração, teremos cada vez mais pessoas voltadas para a paz, a justiça, a fraternidade. Embora a educação leve tempo para gerar seus frutos, quanto mais adiarmos nossos esforços pela verdadeira educação, mais estaremos retardando a marcha do progresso. Isso é tanto verdadeiro que em nações cujos investimentos concentram-se na educação, os índices de violência de toda ordem baixam exponencialmente, assim como as diferenças sociais diminuem. Somente a educação pode transformar a humanidade para melhor. Somente a educação pode gerar a felicidade e a paz. Compreendamos que não estamos nos referindo à educação apenas do intelecto, do cognitivo, que faz acumular conhecimentos sem a contrapartida do desenvolvimento do senso moral. Essa educação, confundida em larga escala com a instrução, medida pelo ganho de um certificado, não levará as pessoas para o bem coletivo. Que adianta ter conhecimento se este não é acompanhado pelo sentimento? O Espiritismo defende a tese da educação moral, descrita por Kardec na questão 685A de O Livro dos Espíritos. Abrindo aspas de novo, vamos passar a palavra a Kardec. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Fechando aspas, com palavras de Kardec, e, portanto, na nossa consideração à luz da doutrina espírita, é essa educação que fará a todos nós felizes. E agora, a palavra é de vocês. Quem pergunta? Fui até olhar se já tinha alguma pergunta. Adaías? Oi? É Paiva. Oi, Paiva, pode fazer. Posso fazer assim, verbalmente? Eu prefiro assim. Pode, esteja à vontade. Primeiramente, dizer que esse texto é maravilhoso, leva a gente a muitas reflexões. E queria fazer uma provocação inicial aí, dizer que esse livro, né, foi escrito lá em 1868, se não me engano, né, foi distante, muito distante de nós, mas eu vi aqui um trecho aqui que o Dr. Barry, ele escreveu, e ele escreve lá como se fosse para hoje, né, gente? Olha só. Ele diz que toda essa crise que estamos passando será como um furacão. São crises de crescimento. Certamente está arrebatando essa geração e as instituições. Isso será para a reconstrução de novas bases, novas ideias, nova etapa de progresso material e moral. Aí, a pergunta que eu faço aí, o Mário, claro que a gente acredita também que é dessa forma que a gente também acha que tudo vai acontecer, porque somos espíritos. E eu gostaria que ele fizesse um comentário sobre isso, o que ele acha também dessa situação toda aí, e com relação aí essas palavras do Dr. Baro aí. Ok, meu amigo. Nós estamos no processo de mudança planetária, né? De mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Esse processo já teve início há muito tempo. Os espíritos superiores já fizeram essa colocação lá no século XIX a Allan Kardec, em que eles já estavam
no processo e que o Espiritismo chegava para alimentar esse processo e fazer com que nós consigamos acelerá-lo. Todo processo de mudança gera uma crise, porque nós entramos em discussão a respeito dos valores que regem a nossa vida pessoal, nossa vida familiar e também a vida das instituições sociais, todas elas. Então, quando nós estamos nesse processo da crise, as coisas às vezes parecem que não andam para frente. Às vezes parece que tudo ficou pior. Mas calma, nós não podemos nos equivocar, nos deixar levar pelas aparências. Sempre que nós temos uma crise na humanidade, que é justamente essa crise moral, essa crise de valores, isso significa que lá na frente, quando a crise começar a ser superada, porque os novos valores vão começar a ser assentados, compreendidos e praticados, nós teremos, então, sempre uma humanidade melhor. E nós já tivemos várias crises morais, de valores, de ética, dentro da sociedade humana, dentro da nossa história, pelo menos da nossa história ocidental. Nós tivemos uma crise terrível com o final da Idade Média, o início da Renascença, a entrada no cenário da Reforma Protestante, que gerou crise de valores enormes. Depois, quando tivemos a Revolução Industrial, tivemos a Revolução Francesa, foram crises também, porque nós entramos em debate dos valores que regiam as nossas vidas. E claro que quando nós entramos nesse debate, muitos de nós queremos manter a nossa zona de conforto. Nós queremos manter os nossos valores, aquilo que sempre nos sustentou. Então, nós temos uma resistência natural quanto ao novo, a nova ideia, o novo valor. Hoje nós estamos, não só aqui no Brasil, mas no mundo, nós estamos, então, diante dessa crise de valores, e essa crise de valores entrou pela educação, graças a Deus, porque a educação é a base da nossa transformação. Mas não é fácil. Nós conseguimos convencer os professores e os pedagogos que está na hora de fazer diferente. E nós precisamos resgatar ideias e trabalhos, como, por exemplo, de Pestalozzi, que nós precisamos resgatar um Celestin Freinet, e que, dentro da doutrina espírita, nós temos nada mais, nada menos do que Eurípides Barçanufo, Anália Franco, um Herculano Pires. Mas não é fácil, porque, como me disse um professor certa vez, ele chegou para mim, isso na escola, ele falou assim, eu estava lá coordenando um novo projeto pedagógico, e disse para mim, Marcos, olha só, não é que eu não acredite aí nas novas ideias, né, e nessa proposta pedagógica, mas é o seguinte, eu só consigo ser professor, eu só consigo trabalhar com os alunos se eu tiver o quadro branco na parede e a caneta na minha mão, ou o quadro verde e o giz. Eu não sei fazer de forma diferente. O meu convite a ele foi que ele tentasse, ele experimentasse o novo, mas ele se fechou e disse que não dava. Ele só sabia fazer aquilo, ou seja, entrar numa sala de aula que, aliás, nós precisamos acabar com isso, e dar aula, que ninguém tem que dar aula. Na verdade, todos nós temos que construir o conhecimento em conjunto. É isso que nós temos que fazer. Então, ele teve uma resistência enorme e não aceitou o novo. Mas tenhamos calma, porque isso é natural. Então, as instituições estão mudando, a conformação, a estrutura da nossa sociedade está mudando, o digital entrou com tudo e nós não temos como escapar disso, nos remetendo ao mundo novo, que é esse mundo online. Então, nós estamos neste momento, nesse período da crise. Aí alguém vai pensar aqui, puxa, mas essa crise está vindo desde a metade do século XIX, e já que os espíritos falaram para Kardec que lá o processo já tinha tido início, mas leva tanto tempo assim, lembremos que o tempo na espiritualidade não é o nosso tempo terreno. Para eles, 150, 200,
300 anos é nada. Para nós pode parecer muita coisa, mas nós já vivemos aqui na Terra, segundo os nossos cientistas, o ser humano está aqui na Terra há mais ou menos 200 mil anos. Nossos cientistas calculam que o nosso planeta ainda tem condições de sobrevida de pelo menos mais 4 bilhões de anos. Então, o que são 150, 200 ou 300 anos para acontecer essa transformação? Como a lei divina não dá saltos, nós temos que ter calma, mas trabalhar. Porque o futuro não depende apenas da nova geração que está reencarnando. O futuro também está nas nossas mãos. Porque a nova geração vai passar pelo período da infância, vai passar pelo período da juventude e necessita muito das nossas orientações, dos nossos exemplos e dos nossos valores. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, né, falando online. Quando que nós imaginaríamos uma coisa dessas 30 anos atrás? Só se fosse assim num seriado como Jornada nas Estrelas ou qualquer coisa desse sentido. Seria pura ficção 30, 40 anos atrás. Eu, quando escrevi meu primeiro livro, eu escrevi de uma máquina de datilografar. Calma, quem é jovem aqui no grupo, vai depois no Google e vê lá o que é máquina de datilografar, certo? Que hoje é uma coisa que simplesmente não existe mais. Então, moralmente, nós também estamos nos transformando. E tudo vai se apaziguar com o passar do tempo. E agora, quem pergunta? E aí, Rosecarla, a Rosecarla colocou uma observação aqui. Acredito que as guerras também atrapalharam o andamento da transição. O que você acha disso? Bem, a nossa opção deveria ser sempre pelo amor e pela paz, não é mesmo? É interessante que hoje, agora no final da tarde, embora não tenha assistido inteiro, mas eu peguei uma parte de um documentário na TV falando sobre pessoas que foram da juventude nazista, né? A juventude hitlerista durante a Segunda Guerra Mundial, todos adolescentes, no máximo até 18 anos, e que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. Me chamou a atenção o depoimento de um ex, né, dessa juventude, hoje já idoso, né, e ele mesmo falando que ele tem muita vergonha de ter participado disso naquela época da Segunda Guerra Mundial. E que até hoje ele se pergunta como que eles, jovens, se deixaram levar naquela época por aquele louco que comandava lá o Terceiro Reich alemão. Mas é que nós ainda estamos muito vinculados aos nossos instintos, estamos muito vinculados ao egoísmo, ao orgulho, e nos deixamos levar com muita facilidade por promessas que nos remetem, na verdade, a questões meramente de ganhos materiais. Só que a morte começa a chegar, a idade avança, e aí nós começamos a nos questionar o que fizemos. Meu Deus, ao invés de eu amar o meu próximo, ao invés de eu pensar no bem global, coletivo, eu pensei só em mim. Eu pensei num sonho meio louco, e aí provoquei a guerra. Agora, entendamos que a guerra existe porque Deus permite. Porque se Deus não permitisse, nós não entraríamos em guerra. Mas por que Deus permite? Porque temos o livre-arbítrio e temos que aprender a assumir as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas. Com certeza, se nós tivéssemos escolhido a paz, a fraternidade, a solidariedade entre os povos, entre as nações, com certeza, nós teríamos dado um salto gigantesco na nossa evolução. Lembrando que as guerras trazem para nós, perante a lei divina, um débito social, um débito coletivo, do qual nós ainda estamos respondendo. A Segunda Guerra Mundial, oficialmente, pelo menos na Europa, ela terminou há apenas 75 anos. É bem pouco tempo. Nós temos muito que responder por causa das atrocidades que fizemos nessa guerra, mas
entendendo que agora o caminho deve ser outro, nós vamos reparando isso, né, aqui mesmo, nesta atual encarnação e na próxima, e se pegarmos esse caminho do bem e do amor, através da educação dessas novas gerações e da nossa educação, refazendo os nossos valores de vida, com certeza nós vamos voltar a acelerar o nosso progresso moral. Alguém deseja fazer oralmente? Eu. Pois não, Gisele. Oi, Oi, Gisele, tudo bem? tudo bom? Marcos, eu gostaria, se possível, que você falasse com a gente de duas perspectivas que eu particularmente vivo de ser mãe e de ser professora. E aí a minha grande questão é, a gente vê alunos em outdoors, né? Minha filha vai ser jogada nesse mundo aí. Como equilibrar isso, né? Dessa questão muito conteudista que a gente vive, de ser o primeiro da classe, e como em sala eu romper com isso, se o sistema me pede prova, se me pede, né? Essa é a minha angústia enquanto professora e enquanto mãe. Ótimo, muito bom. Gisele, vamos lá. Deixa eu citar aqui, então, relatar a vocês uma experiência pelo nosso instituto, né, o IBEM Educa. Nós trabalhamos junto ao Centro Educacional Conhecer, da cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, ali na Zona da Mata, entre Juiz de Fora e Muriaé. Nós já estamos com eles há aproximadamente 15 anos, acompanhando o processo. O Centro Educacional Conhecer recebeu em 2015 e 2016, recebeu a certificação do MEC, né, nosso Ministério da Educação, como escola inovadora e criativa da educação básica brasileira. E o Conhecer lá em Leopoldina vive essa dicotomia, digamos assim, porque é uma escola totalmente diferente, totalmente inovadora, não tem sala de aula, professora nenhuma dá aula, os alunos trabalham todos, desde a educação infantil, trabalham no desenvolvimento de projetos em grupos, rodas de conversa, grupos de responsabilidade, etc, etc. Só que a Superintendência Regional de Ensino, que é da Secretaria de Estado de Educação lá de Minas Gerais, vai lá fazer as famosas fiscalizações e exige boletim, nota, diário de classe, essas coisas todas aí. E, num primeiro momento, realmente foi problemático. Como que nós vamos resolver isso? Porque no Conhecer não se dá nota. No Conhecer não se fazem provas. A avaliação é feita de uma forma completamente diferente. Mas então nós sentamos e diz assim, olha só, a Superintendência de Educação não entende, certo? Ela está baseada na legislação, e a legislação diz que tem que ter diário de classe, diz que tem que ter prova, que tem que ter nota, né? Essa coisa toda. Mas isso não é problema, porque esse problema não é dos professores, esse problema é da secretaria da escola. É trabalho administrativo, burocrático. Então, eles querem diário de classe? Não tem problema. Abre os diários de classe e faz os lançamentos. Eles querem prova? Bom, não tem prova, mas eles querem as notas. Então, tudo bem. Pega a avaliação, que é uma avaliação integral dentro de um processo que nós fazemos aqui no Conhecer, e vamos traduzir isso para a famigerada nota, o conceito que eles querem que esteja lançado lá no boletim. E assim nós começamos a fazer. Embora eu não esteja lá, né, o tempo todo, só estou lá em Leopoldina 1 ou 2 vezes por ano, mas ficamos acompanhando o processo o tempo todo. Né? E aí, eles me contando que a fiscal da superintendência chegou lá, querendo ver os livros, as anotações, os lançamentos e coisa e tal. Depois que ela viu tudo e achou que estava tudo correto, ela quis ver a escola, né, o funcionamento da escola. Vamos embora, né? Eu quero ver qual é a sala da 7ª série. Não, professora, nós não temos 7ª série. E também não tem sala para turma nenhuma. Mas como assim? Eu vi lá o diário de classe da 7ª série, as notas da 7ª série. Sim, nós lançamos porque temos que cumprir essa burocracia. Mas como a senhora vai ver aqui agora,
Para começo de conversa, nem tem salas. Tudo são salões, pátio, árvores. É assim que a escola funciona. Todos os espaços são espaços de aprendizagem. Então, os professores não têm que ficar dentro dos seus recintos físicos. Vamos usar a escola à vontade. E nós trabalhamos aqui por ciclos. Nós não trabalhamos por seriação e por idade. Tá? Mas, só para só ter ideia, ali, olha, por exemplo, naquele salão, ali fica o ciclo, né? E cada ciclo tem um nome, né? Ali fica o ciclo tal, e reúne a criançada, que pelo menos pela idade, seria assim, né? Como se nós estivéssemos todos juntos, a sétima, oitava, às vezes nona, sétima, todo mundo junto trabalhando. Mas como é que pode? Vamos lá conhecer. E aí é quando, então, as pessoas que vão de fora ficam encantados ao ver aquele processo. As crianças formam grupos de 5, 6 crianças no máximo, pelo menos é o ideal. A professora e a auxiliar são facilitadoras, são orientadoras do processo. As crianças, com o tempo, isso é rápido, porque mesmo uma criança nova, em 2, 3 meses lá de conhecer, ela já pega o sistema. As crianças veem o currículo nas diversas disciplinas e escolhem o que querem estudar. Ao escolher o que querem estudar, montam as suas folhas de projeto. Ganham, então, da professora o prazo, os objetivos, as finalidades, que tudo é discutido entre eles. O que eles devem pesquisar, como podem pesquisar, onde podem estudar. Então, eles é que iniciam todas as tarefas de estudo. Ou seja, o processo ele não está centrado na ensinagem, ou seja, o professor que ensina, ele está centrado na aprendizagem. Melhor dizendo, na construção da aprendizagem. Bem, e as famílias, e os pais os responsáveis, como é que ficam nisso? No conhecer, você, Gisele, se chegasse lá como mãe, você pode entrar a hora que quiser e sair a hora que quiser. Pode entrar em todos os espaços, pode acompanhar tudo que está acontecendo e até virar auxiliar da professora. E tem as assembleias, e nas assembleias os pais e responsáveis discutem, inclusive, o projeto pedagógico da escola. Tudo é discutido em assembleias. Os alunos da educação infantil fazem assembleia. É impressionante ver aquela criançada de até 5 anos, 6 anos, fazendo a assembleia. Claro que sob supervisão, com orientação, até eles pegarem o jeito. E eu faço muitas palestras lá para os pais, e tenho muitos depoimentos de pais que dizem assim, olha, eu matriculei a minha filha aqui, né, este ano, estou adorando, mas como eu me arrependo de não ter conhecido essa escola antes, porque o meu filho, que estudou lá na escola tal, né, se eu tivesse colocado aqui, teria sido uma benção. Pena que eu não sabia que essa escola existia. Então, o conhecer é uma escola revolucionária? É uma escola inovadora, transformadora. Tem problemas? Claro que tem. Nada é 100%. Tem professores que resistem, né? Tem professores que às vezes dão trabalho lá para nós, para sair do tradicional, porque nós temos essa tendência, né? Dar aula. Então, para encerrar, só para ter essa ideia, uma vez eu participei de uma roda de conversa. A roda de conversa é o seguinte, então, o ciclo todo se reúne, é uma roda. Então, os diversos grupos de trabalho e pesquisa apresentam o resultado dos seus estudos. E eles estavam desenvolvendo, na área de biologia, estavam desenvolvendo estudos sobre as aves. E aí, então, um grupo foi falar especificamente, que foi a pesquisa dele, sobre os morcegos. Aí estão lá apresentando os diversos tipos de morcegos, não sei o que lá, e aí vieram com uma informação. Segundo o que nós estudamos, a maior variedade de morcegos no mundo vive na América Latina. Bom, ao ser dada essa informação, uma menina de outro grupo levantou a mão. Aliás, lá tudo tem disciplina, você não fala enquanto os outros estão falando. Você levanta a mão e aguarda a sua vez. E ela, então, fez uma pergunta. Eu quero saber onde fica essa tal de América Latina. Bom, todo mundo olhou para o
para o grupo. Muito bem, né? E eles se entreolharam e aí descobriram que eles não sabiam, não, eles não tinham se preocupado em estudar isso. E agora, onde fica essa tal de América Latina? E aí olharam para mim, porque eu era de fora, né? Estava ali na roda de conversa. O tio Marcos deve saber. Então, olha agora como funciona a técnica. Muito bem, vocês querem saber onde fica a América Latina, porque nessa América Latina tem a maior variedade de morcegos. Muito bem. Eu quero saber se em Leopoldina tem morcego. Aliás, é uma boa pergunta a vocês de Campos. Em Campos tem morcego? Tem. Tem. Temos sim. Muito bem. Campos dos Goitacazes fica em que país? Nós somos brasileiros. Campos dos Goitacazes fica no Brasil. Se em Campos dos Goitacazes tem morcego, será que no Brasil tem morcego? Tem, né? E aí eu vou fazer a pergunta, mas por quê? Porque não basta fazer a afirmação, agora vai ter que me explicar. Como é que você chegou a esse raciocínio? Muito bem, então no Brasil tem morcegos. Se na América Latina tem morcegos e no Brasil tem morcegos, será que o Brasil faz parte dessa América Latina? E aí eles raciocinaram, debateram e chegaram à conclusão que sim. Agora, será que nessa América Latina só tem o Brasil, só esse país, ou será que teremos outros países? Aí eles ficaram meio na dúvida e eu falei, olha, eu vou dar uma dica para vocês. Na América Latina, aqui meio juntinho do Brasil, tem assim um país de uma língua parecida assim com a nossa, assim, que nós os consideramos nossos irmãos. Aí eu, já sei, só está falando da Argentina, né? Eu falei, isso. E aí eles foram desdobrando a coisa e descobriram que nessa tal de América Latina tinham muitos países. Aí eu falei para eles, bom, olha só que nós não sabemos ainda onde fica a América Latina em relação ao mundo. Mas agora eu paro, porque eu não posso ensinar isso para vocês. Mas vocês já ouviram falar de Mapa Mundi, Globo? Não, vocês conhecem Google, tudo bem. Então, agora é com vocês. Aí a professora fez a intervenção, orientando o grupo, e mostrou a eles que eles não podiam encerrar a pesquisa naquele dia na roda de conversa. Então, eles ganharam mais uma semana para poder, então, interagir, estudar e trazer essa resposta. E foi muito interessante que, na sequência, nessa questão das aves, teve um grupo que afirmou que existe uma ave, tem uma ave que não voa. E aí bateu a curiosidade. Ué, tem uma ave que não voa? Como pode ser a ave não voar? A única ave que não voa é a galinha. E aí surgiu uma discussão enorme, porque a garota ela falou, não, eu já vi no sítio da minha avó a galinha voar. E aí ficou aquela discussão e o grupo ganhou mais uma semana. Porque a galinha voa ou não voa? Mas isso é problema de vocês aí em Campos. Você está falando tudo isso? E eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Há 2 dias atrás, na terça-feira mais precisamente, nós tivemos uma reunião com coordenadores de mocidade da nossa região, aqui também pelo Zoom. Sim. E uma das colocações de um companheiro, e que os outros também acham, é a questão das metodologias. Não sei se lá, né, onde você está, mas aqui a gente observa a evasão de nossos jovens. Mocidades que tinham um número grande de jovens expressivo, hoje não tem, algumas sem movimento jovem nenhum. E aí esse companheiro, que eu acho que ele está até aqui, eu não vi ainda, mas acho que ele está, é da questão das metodologias, que nós, no movimento espírita, no trabalho com crianças e jovens, no caso mais específico dos jovens, precisamos mudar nossas metodologias. Porque quando você fala da escola, né, eu também sou professora e tudo, a gente observa esse conteudismo. E que muitas vezes, né, esse formato vem para as casas espíritas, esse mesmo jeito de fazer as coisas, né? Aí o que você pode nos falar nesse momento, que a gente tem vários orientadores de mocidade presentes aqui nessa roda. E acho que os pais também vão ter interesse nisso. Sabe, Daísa,
eu participei na década de 1980, não diretamente com a FEB, né, mas aqui no estado do Rio de Janeiro, a elaboração das famosas apostilas de evangelização, tanto para a infância quanto para a juventude. E naquela época, a nossa visão da educação era justamente essa, né? De termos as coisas prontas ou semi-prontas que pudessem orientar os evangelizadores nos centros espíritas. E foi a partir dali que nós, através da antiga UZERJ, hoje o nosso CERJ, que nós começamos a viajar pelo estado do Rio de Janeiro para realizar os primeiros encontros de evangelizadores, os primeiros encontros sobre educação espírita, porque nós precisávamos desbravar essa área, todo esse campo. E foi muito gratificante. Com o passar do tempo, nós fomos entendendo que o que estava acontecendo é que os evangelizadores, os coordenadores das mocidades e juventudes espíritas tinham se acomodado, porque era fácil que saísse da direção central todo um material apostilado e que você só pegava lá na sua casa espírita e simplesmente aplicava. Mas, com isso, nós provocamos um choque que foi muito ruim, porque passamos a não levar em consideração as características de cada região, de cada público, de cada jovem. Nós não perguntávamos o que vocês querem aprender, como vocês querem atuar. E, durante um tempo, o movimento espírita ficou meio que à parte dessa evolução tecnológica. E eu rodo muito, né, o Brasil realizando palestras, tanto dentro do movimento espírita quanto no meio educacional, e vejo o despreparo dos educadores de uma forma geral, inclusive nós espíritas, para lidarmos com os novos tempos, as novas tecnologias e essa nova geração. Porque os espíritos estão reencarnando cada vez mais bem preparados para este nosso mundo, para transformá-lo. E eles já conhecem esta nossa tecnologia, que no mundo espiritual é muito mais adiantada. Então, hoje nós vemos a criança, e eu tenho aqui na família esse caso, né? Criança com 2 anos de idade, que pega o seu celular na mão, já vai lá na tela, já sabe como faz, sabe que tem que digitar não sei o quê, abrir lá o código de segurança, e você fica só olhando, né? Fica só olhando, meu Deus, só tem 2 anos. E vai lá, acessa o YouTube direto, porque ela já sabe o caminho, já sabe como fazer, porque ela quer assistir lá o desenho tal, aí fica ali, essa aqui, e você só olhando, né? Meu Deus, olha que facilidade. Eu, de vez em quando, tenho que procurar um manual, porque eu ainda me perco. Mas, agora, a questão também é moral. Não basta ter essa inteligência toda. Então, no campo da juventude, nós temos que entender que hoje nós temos empreendedores, youtubers, né, e assim por diante, que são extremamente jovens. Nós temos donos aí de fintechs, né, são empresas que trabalham no ramo financeiro, e quando você vai ver quem idealizou, é um rapaz, tem 22 anos, 23, 24 anos, no máximo. E ele está coordenando uma empresa que já está com 200, 300 colaboradores, funcionários ali trabalhando, desenvolvendo 1000 coisas. E nós, dentro dos centros espíritas, obviamente não todos, claro, mas nós ficamos para trás. Ainda até pouco tempo, nós escutávamos dirigentes espíritas falando que, não, para ter a reunião da mocidade, né, para os jovens se reunirem dentro do centro espírita, precisa ter um orientador mais experiente, precisa ter alguém da diretoria para ficar acompanhando. Isso é o passado, não é mais o presente. Então, nós precisamos dinamizar, sim, e precisamos alterar a nossa metodologia. Por que não propor para eles, dentro desse manancial enorme de conteúdo da doutrina espírita, que eles indiquem o que eles querem conhecer, estudar, que as reuniões sejam dinâmicas, em rodas de conversa, debates. E se eu, por exemplo, for lá comparecer, mas não vou comparecer como fiscal, mas vou comparecer como aquele que vai ser entrevistado, por exemplo, né, fazer um bate-papo com eles. Né? Então, nós temos realmente que mudar as nossas metodologias, e hoje nós já entendemos que esse material apostilado ele foi muito útil dentro da nossa história,
mas é um material ultrapassado. Não dá mais para ficar nisso. Nós precisamos estudar a pedagogia espírita, os nossos grandes autores, eu já citei aqui o Herculano Pires, o Walter Oliveira Alves, a nossa Dora Encontre, enfim, né? Nós temos vários autores espíritas, educadores, com muitos livros, para nós entendermos a dinâmica da educação espírita e que a juventude de hoje quer espaço, quer participação. É uma juventude muito dinâmica e que adquire conhecimento com muita facilidade, porque hoje nós temos a internet, temos aí o doutor, PhD, MBA, etc., Google. Você vai lá e sai aprendendo tudo. Então, só que eles querem aprofundar. E nós precisamos dar isso a eles. E não olharmos mais o jovem espírita, como foi na minha época, em que o jovem só servia para fazer a arte que ia abrir a reunião, que ia abrir lá a palestra da Semana Espírita. Graças a Deus nós vencemos isso. E a juventude de hoje quer outras coisas, então nós precisamos saber ouvi-los para caminhar com eles. Teve uma observação aí agora, né, de você, Carla, né, que a gente acaba levando o pior da escola convencional para a casa espírita. Mais alguma? É verdade. É verdade. Sim. Aliás, eu sempre digo, as pessoas chegam para mim e dizem assim, Marcos, não, agora, porque a fulana vai agora trabalhar aqui na nossa evangelização, nós estamos muito felizes, porque ela também é professora. Né? Então, ai, meu Deus, vai dar problema. Porque a tendência é essa, ela vai levar para dentro do centro espírita a sua formação convencional, tradicional, o seu modo de fazer tradicional lá da escola. E não é isso que nós queremos e precisamos no centro espírita. E aí, pessoal? Eu gostaria de fazer uma pergunta, por favor. Oi, a Júlia. Oi, Pode tudo falar, bem? Júlia. Tudo bom com você? Tudo sim, graças a Deus. A minha pergunta é sobre esse projeto dos colégios que está tendo, são, excelentes, mas tem muitos alunos que não estão aprendendo. E com isso tem o Enem. Então, como que fica o conhecimento dos alunos, o preparamento deles para o Enem? Bem, eu vou ser um pouco radical aqui, porque, por mim, o Enem não existiria. Aliás, nenhuma prova de avaliação do governo federal, estadual, municipal existiria, porque essas provas não avaliam nada. O Enem, aliás, ele foi criado como Exame Nacional do Ensino Médio, que seria um exame de avaliação do ensino médio, mas ele se transformou num vestibular disfarçado para dar acesso ao ensino superior, e hoje nós temos as escolas, principalmente as privadas particulares, que estão disfarçando serem um curso pré-vestibular. Essa que é a grande verdade. Mas, enfim, o sistema está aí, ele não vai cair tão cedo, e nós temos que nos adequar a ele. Nós temos, claro, obviamente, que preparar os nossos filhos e os nossos alunos para essa famigerada prova do Enem. Mas lembrando a eles, no nosso fazer educacional, que nós temos que batalhar contra essa memorização de conteúdos para fazer um exame específico. Porque você memoriza, mas não quer dizer que você apreendeu, que você compreendeu e que você sabe efetivamente aplicar isso para a sua vida. O conhecer, lá em Leopoldina, também está às voltas com isso. E uma discussão gerada lá, inclusive por causa dos pais, justamente isso. Mas meu filho vai sair do Conhecer, que é uma escola inovadora, e vai ter que enfrentar esse sistema tradicional. E aí, como é que ele fica? Calma, porque no último ano dele aqui dentro do Conhecer, ele vai saber o que é prova, o que é exame, ele vai ser preparado para enfrentar a escola, porque o Conhecer não tem o ensino médio, não, vai enfrentar esse ensino médio e saber que o mundo ainda está regido por isso. Mas não se preocupe, papai, mamãe, não se preocupe, porque quem estuda no Conhecer
sai com autonomia, criticidade. Ele sabe. Então, ele vai enfrentar isso sem maiores problemas. Já passaram, na verdade, o Conhecer já tem 20 anos, né, de existência. Mas passados esses 15 anos, efetivamente, como escola inovadora, nós já estamos colhendo depoimentos de ex-alunos, hoje jovens, que já estão aí dentro do sistema. E o depoimento, praticamente de todos, é que eles não tiveram nenhum problema para se adaptar, porque o Conhecer os preparou. Eles não tiveram nenhum problema. E passaram por esse Enem, por esse sistema, mas muito melhor do que os outros. Uma das escolas inovadoras que fez um furor internacional, já há mais de 30 anos, é a Escola da Ponte, lá na cidade do Porto, em Portugal. E no início, aliás, durante muito tempo, né, se dizia lá em Portugal que quem estudava naquele sistema da Escola da Ponte não conseguiria se dar bem nos exames nacionais, nos concursos públicos. Pois bem, o tempo passou e hoje já é reconhecido pelo governo português que, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, os melhores, os mais bem colocados nos vestibulares para a universidade lá em Portugal e nos concursos públicos em Portugal, os mais bem colocados são ex-alunos da Escola da Ponte. Então, não nos preocupemos demais com esse Enem. Nós temos que trabalhar para modificá-lo com o tempo. E lembrar aos nossos filhos e aos nossos alunos que tenham calma, estudem de forma natural, tentem compreender aquela gama de conhecimentos e vá lá enfrentar o Enem sem considerar que ele seja um bicho-papão e que se não passar não há problema nenhum. Ele vai ser feito no outro ano. Ninguém é obrigado aqui neste país a ter que entrar na universidade. É bom que não existe lei quanto a isso. Se eu não quiser ter um ensino universitário, eu não tenho. Então, ninguém tem essa obrigação. Tá? Mas eu tenho a esperança, né, que o Enem, ENAD, esses exames todos aí, um dia nós brasileiros vamos olhar isso apenas no livro de história. E nunca mais teremos essas coisas. Eu tenho uma observação a fazer. Aqui no Largo do Machado, eu moro em Copacabana, mas aqui no Largo do Machado tem uma escola chamada Éden e a Escola Criativa, que também são do mesmo sistema do Conhecer. Se não for no mesmo sistema, é um sistema parecido. A minha professora de violino tem os 2 filhos lá, que ela é muito conceituada na cidade, né? Em Cabo Frio tem uma chamada Canto dos Pássaros também, que funciona pelo mesmo sistema. Muito legal. Mas a minha pergunta foge um pouco do assunto. Eu queria falar que eu acho que eu te conheço de algum lugar. Eu sou filha do Luciano e Rosária de Campos. Eu acho que eu te conheço. Sua fisionomia não me é estranha. Mas, enfim. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a visão espírita do pós-pandemia, porque durante a pandemia eu particularmente, né, tive um aprendizado muito grande. Eu sou violinista, então, e na minha profissão eu tive que aprender a editar vídeos, tive que aprender a editar gravações, aprender a se reinventar, né? Eu tenho um emprego fixo, graças a Deus não tive problema ainda salarial, porque eu sou funcionária federal, e nosso presidente ainda pode aprontar para mim, como eu sou da arte. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o pós-pandemia na visão espírita, sobre um pouco também da empatia que a gente tem criado no dia a dia, sobre esse contato virtual sempre com mais... acontecendo mais vezes do que na vida normal, né? Eu tenho visto que a gente está dando muito mais valor aos amigos e à família agora. Então, as ligações virtuais de vídeo são muito mais aceleradas do que antes. Só queria que você pudesse expor para a gente a sua ideia, por favor.
Pois bem, Thaís, olha só. Existe um velho ditado que diz que há males que vêm para o bem. Nós podemos pegar esse ditado para olhar essa atual pandemia que nos levou ao isolamento social, a esta quarentena meio forçada por causa desse vírus, e onde, então, nós tivemos que nos voltar à família, nesta sociedade do conhecimento tecnológica, corrida, né, dos ganhos, e que nós não tínhamos muito tempo para a família. E agora não, nós temos que ficar em casa, e ficando em casa, nós começamos a redescobrir a família, os seus valores, os afetos. Então, nós já temos um ganho aí. Como você, eu também tive que aprender a editar vídeo, a gravar, essa coisa toda, que não era eu que fazia, mas agora eu tenho que fazer tudo. E foi assim, uma experiência fantástica, maravilhosa, de ficar descobrindo as ferramentas desse mundo digital. Porque eu falava para os companheiros lá do Instituto, eles diziam assim, não, gente, olha só, eu sou o intelectual, eu sou o escritor, eu sou o pensador. Se eu vou aí agora a querer aprender também a editar vídeo, essa coisa toda, como é que eu vou escrever, como é que eu vou pensar? E é claro que nós tínhamos como dividir as tarefas, mas agora eu tenho que pensar, tenho que escrever, tenho que gravar e tenho que editar. Mas eu descobri que eu posso fazer isso, que eu consigo fazer isso. Olha só, eu sei cortar um vídeo, que coisa maravilhosa, juntar partes do vídeo, nossa vida, né? Então, tudo isso está nos fazendo a rever valores. Então, eu acredito que quando sairmos dessa pandemia, o isolamento social puder começar a ser relaxado e começarmos a voltar à nossa vida normal, na verdade, nós não vamos voltar à nossa vida normal. Nós vamos voltar à vida num outro patamar, em um patamar mais ligado à espiritualidade. Porque nós estamos aprendendo, para passar o tempo, a relaxar, ouvir boa música, ler bons livros, meditar, fazer yoga. Tudo isso nós estamos fazendo. Então, nós vamos ser outros nesse pós-pandemia. Obviamente que não são todos, porque muitos de nós ainda estamos insensíveis, ainda estamos muito egoístas e materialistas, e vamos sair dessa pandemia do mesmo jeito que entramos. Mas, em boa parte, a sociedade humana ela vai realmente começar a implantar um novo paradigma, um paradigma mais ligado à solidariedade, à cooperação, à questão da ética, da fraternidade e, claro, da nossa espiritualidade. Essa é a nossa grande esperança, que nós, no pós-pandemia, não enterremos, não deixemos engavetado ou de lado todas estas maravilhosas experiências que nós estamos tendo neste isolamento. Que não é uma coisa ruim, não. Pelo contrário, é uma parada. Nós estamos agora refletindo melhor, estamos vendo o quanto é importante estar com os nossos afetos, nossos entes queridos, ou o quanto eles nos fazem falta, já que nós não podemos visitá-los e vice-versa. E a doutrina espírita está aqui justamente para nos alicerçar, para nos manter firmes agora nessa caminhada, para que sejamos aqueles que vamos, nesse pós-pandemia, realizar com muito mais certeza, com muito mais firmeza, mais força, a nova sociedade do terceiro milênio. Obrigada. Alguém mais? Eu, de novo, desculpa. Oi. Vai, Júlia. Eu gostaria de fazer uma observação sobre nós espíritas. Tipo, quando nós estávamos com nossas vidas normais, nós íamos às nossas casas, nós estudamos e vimos palestras e tal, mas chegou a pandemia, chegou a quarentena e muitas pessoas pararam com isso. E que a verdade é que quando estávamos indo nas casas, as pessoas às vezes não iam por não estar com vontade, por estar com preguiça, e agora muitas pessoas não estão estudando em suas próprias casas por preguiça. Todo dia eu faço, meus avós e eu fazemos o culto em casa. E todo sábado minha avó continua com a cidade comigo. E
eu falo isso porque eu sou jovem, eu penso nos outros jovens, as pessoas que faziam mocidade comigo, as pessoas que ouviam palestra comigo, e eu penso nelas, poxa, estão em casa, mas será que estão estudando? Será que estão fazendo sua obrigação como espírita? Então eu fico com dúvida nisso, sabe? Se todos estamos fazendo as nossas obrigações como espíritas. Julie, Deus lhe abençoe. É muito bom o que você está fazendo e é o que nós todos temos que fazer. Presencialmente, nós não temos, neste momento, como estarmos juntos no centro espírita. Nós estamos obedecendo a esse isolamento social e as casas espíritas também tiveram que encerrar provisoriamente ou momentaneamente as suas atividades. Mas nós temos esse compromisso de consciência e de sentimento com a doutrina espírita. Eu não posso ser espírita só no centro espírita. Eu preciso ser espírita o tempo todo. Eu sou espírita. Então, eu preciso me disciplinar, agora que eu estou em casa, para reservar os horários, para ler, para estudar, fazer o Evangelho no Lar, como você está fazendo. Ou seja, nós temos que manter a nossa rotina e, por exemplo, o nosso grupo aqui no Rio de Janeiro, o grupo ao qual eu pertenço, nós temos grupos de estudo às terças e sextas à noite. Então, o que nós fizemos de imediato? Nós abrimos os grupos online de estudo. Né? Como está aqui hoje, aqui, que nós estamos fazendo pelo Zoom, nós fizemos isso. Então, na verdade, os grupos de estudo eles não pararam. Eles continuam. Né? Só que virtual. Todo mundo ali. Estamos mantendo os temas, as discussões, tudo está acontecendo virtualmente. E as palestras? Mas não tem problema. Hoje em dia, nós temos essa ferramenta maravilhosa das lives. Vamos fazer uma live no dia e horário da reunião pública. Vamos fazer a live pelo Facebook, pelo Instagram, que são abertos, pelo próprio YouTube. Né? E aí, todos aqueles que frequentavam o centro espírita vão ser avisados, né? Essa divulgação vai abrangendo, vai se espalhando, e vão saber que no dia e horário da reunião pública do Centro Espírita, a reunião pública de palestra continua a acontecer, só que agora através da internet. Ou seja, nós temos as ferramentas nas mãos. Nada justifica o desalento, o largar, não estudar. Não é possível que em 24 horas diárias nós não arrumemos tempo. Eu já sei que alguém pensou aí, mas e o horário de dormir? Mas o horário de dormir é de estudar também no mundo espiritual. Né? Você se emancipa aí do corpo e vai, ao invés de dar trabalho aos amigos espirituais, você vai trabalhar com eles e aprendendo também. Então, disciplina. Olha, eu por mim aqui, que aliás é um hábito meu, né? Já de muito, mas muito tempo mesmo, para mim não existe sábado ou domingo ou feriado. Eu invariavelmente acordo e levanto às 6 da manhã e normalmente das 7 da manhã até às 8 da manhã, às vezes até umas 8h30, eu leio, estudo. Eu tenho aqui uma pilha de livros, né? E a pilha, a minha esposa só falta brigar comigo, né? Porque a pilha de livros, ela nunca acaba, ela nunca termina. Porque quando eu termino de ler um livro, eu já encaixo outro na pilha, que ele vai entrando e assim vai indo. E o que nós fazíamos na Casa Espírita, nós continuamos a fazer. E eu toda terça, toda sexta à noite, estou eu no estudo, coordenando, debatendo, roda de conversa. Ontem participei de uma live do grupo Sheila, lá de Belo Horizonte, com participação do Brasil todo, através das redes sociais. Ou seja, a minha agenda presencial, essa zerou. Acabou. Todas as palestras, seminários, encontros, tudo que estava agendado até o final de junho, tudo foi cancelado. Mas uma boa parte substituída pelas lives e rodas de conversa através da internet. Então, minha gente, nada de desânimo. Nós temos que continuar. O isolamento social, o ficar em casa, não justifica largar o estudo do espiritismo e a realização do Evangelho no lar. Mas será que todos estão se preocupando com a caridade? Tipo, antigamente, quando estávamos com a vida normal, nós
tinha entrega de sopa, mantimento, às vezes evangelizações. Mas agora que tudo parou, será que nós estamos nos preocupando com o próximo que necessitava dessas coisas? Bem, Júlia, olha só, você tocou num ponto que é muito importante. De fato, as atividades da ação e promoção social e espírita no centro espírita, claro que essas atividades, por serem presenciais, elas também tiveram que parar. Mas nós sabemos que fora da caridade não há salvação. Há muita gente necessitada, porque a necessidade continuou do mesmíssimo jeito, ou até agravou, porque muitas pessoas estão perdendo emprego, não estão podendo trabalhar, né? As pessoas que trabalham de forma informal. Então, nós temos que agir. Muitos grupos estão reunidos, fazendo campanhas de arrecadação e fazendo distribuição de gêneros alimentícios, agasalhos, etc., nas comunidades mais pobres, mais carentes. Ora, não justifica nós ficarmos em casa dizendo assim, eu não posso fazer nada porque a área da assistência e promoção social lá no Centro Espírita também parou. Parou lá, mas nós temos que promover a caridade. Bom, se você não pode se deslocar, você é de um grupo de risco, né, por causa de idade, comorbidades que você tenha, mas você pode doar. E você pode usar as redes sociais para espalhar todo esse trabalho do bem que essas organizações e esses grupos estão fazendo, para que eles possam receber, então, apoio, auxílio. Pelas redes sociais, você pode fazer postagens que elevem o ânimo das pessoas, boas palavras, né? Levar o conforto espírita através das redes sociais, o que também já é uma grande caridade. Agora, Júlia, não se preocupe demais com os outros, porque importante é você fazer. E isso que é importante. Nós precisamos ser exemplo, porque o exemplo, como dizia Paulo de Tarso, é que arrasta. Os outros vendo o seu exemplo, que você está ajudando aqui, está ajudando ali, que você está estudando, que você está participando, eles vão também sendo sensibilizados pouco a pouco, até que, estimulados, eles vão se motivar para também realizar, para também fazer. Às vezes, como nos dizem os espíritos superiores, nós nos preocupamos tanto com os outros, mas tanto com os outros, que não estamos olhando para nós. E, de repente, eu estou preocupado com os outros, cobrando dos outros, mas eu não estou fazendo também. Na verdade, eu também parei. Né? Por isso que Jesus nos disse, olha, você fica vendo o cisco no olho do outro, mas não está vendo a trave que tem no seu olho. Preocupe-se com você. Os outros, com a sua consciência, responderão perante Deus. Marcos, a gente Muito tem obrigada. aqui algumas questões aqui colocadas no chat. Vamos. Uma primeira aqui. Você pode até acompanhar aí, que está para todos. Observamos que atualmente um grande número de jovens não demonstram interesses por assuntos importantes, não têm empatia, sensibilidade. Vivem mais ligados a banalidades. Muitas vezes a própria família estimula esse comportamento. É o momento dessa geração que está encarnada? Como nós pais podemos ajudá-los a valorizar mais o essencial do que o supérfluo? Só lembrando, né, quem leu o capítulo, em vários momentos do capítulo se fala sobre as gerações que se encontram, né? Fala até mesmo das características das duas gerações que aí está. Aí essa é a primeira pergunta, depois eu faço a outra. Essa foi de Cláudia Márcia. Isso. Bom, a Cláudia e a todos, né, que estão participando. Bom, primeiramente, cuidado com as generalizações. Quando nós falamos que a atual geração é indolente, é insensível, não tem empatia. Calma. Porque quando nós fazemos esse discurso, parece que todos os jovens, todos os adolescentes, todas as crianças são assim. Isso não é verdade. Mas uma parte desta atual geração de jovens, realmente, como você, Cláudia, colocou aqui, eu estou lendo aqui agora, realmente, parte não tem interesse por assuntos importantes, não tem empatia,
não têm sensibilidade e vivem realmente ligados a banalidades e coisas apenas de interesse próprio do dia a dia. O que nós temos que fazer com eles é despertá-los. Mas como que nós vamos despertá-los? Como você colocou mais especificamente essa questão para os pais, vamos lembrar o seguinte: nós, pais, não recebemos filhos que caem do mundo espiritual de paraquedas. Isso não existe. Existe planejamento reencarnatório. Todos nós, de uma maneira ou de outra, de forma mais profunda ou menos profunda, pais e filhos, todos nós estamos ligados através de últimas encarnações ou, como é realmente um caso que é estudado também em O Livro dos Espíritos, ou um espírito que faliu em últimas encarnações, reconhecendo as suas poucas forças morais para combater as suas más tendências, ele solicita a Deus que na próxima encarnação ele possa ser ligado a pais mais virtuosos, que possam corrigir, pelo menos em parte, as suas más tendências, que possam lhe dar limites, que possam levá-lo a esse encontro consigo mesmo, com Deus, com o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E Deus não impõe. A partir do pedido desse Espírito, nós, que vamos reencarnar, somos consultados. Se aceitaríamos recebê-lo como filho, embora não tenhamos nenhuma ligação afetiva de vidas passadas. Como nós ainda estamos no mundo espiritual, normalmente nós aceitamos, porque entendemos que esse trabalho educacional que vamos fazer, se conseguirmos realizá-lo, vai nos dar méritos espirituais muito grandes, que é o nosso irmão que está pedindo socorro. Então nós reencarnamos, nós nos encontramos, nós nos amamos, nós nos unimos, vem a gravidez e lá vem ele, nosso filho. Mas ele é rebelde, ele é indolente, ele é mundano, e isso é ele. E vai dar muito trabalho para nós. Mas nós aceitamos esse trabalho, nós quisemos esse trabalho, não temos que nos queixar não de Deus, de Jesus, de ninguém, nem fazer aquela famosa pergunta: o que foi que eu fiz para merecer esse filho? Essa pergunta não se faz. Eu não fiz nada, eu apenas aceitei que ele viesse. Então nós temos que trabalhá-lo. E trabalhar o tempo todo. Desde que nasce, tem que observar as tendências dele, e se forem más tendências, corrigir. Tem que dar o limite. É na hora, é no ato. Tem que conversar o tempo todo. Tem que fazer pensar. Tem que levá-lo a conhecer outras realidades sociais, para que ele possa se sensibilizar com essas outras realidades. Mostrar que ele não pode ter tudo. Ele não pode fazer as coisas sempre do jeito que ele quer. Ele não pode querer só o que ele quer e assim por diante. Tem que controlar, sim. Tem que controlar o acesso à internet, às redes sociais, como nós fazíamos antigamente quando controlávamos os nossos filhos com relação à televisão. Hoje nós temos que controlá-los com relação à internet. Ele vai se revoltar? Vai. Se vai. Ele não vai querer ir na evangelização depois da primeira experiência? Com certeza. Ele vai detestar. Ele não vai querer aquilo. Jesus, amor ao próximo, fazer a caridade, e vai por aí afora. Mas nós somos os pais. E vamos dizer, olha só, enquanto você estiver aí na sua infância, na sua adolescência, você vai. Vai sim. Porque não é você que dá ordens, não é o seu querer que prevalece. Porque nós estamos levando você ao centro espírita na evangelização para o seu bem, embora você ainda não consiga entender isso. Ele vai se revoltar com os estudos na escola. Nós teremos que trabalhar o tempo todo com eles. Eu estou com um caso aqui em família, embora ele seja assim um sobrinho meio que agregado, né? Mas é esse caso, espírito extremamente rebelde, agora na adolescência, e como ele está agora, né, em casa, e tem que cumprir as tarefas que os professores enviam, né, na educação à distância,
ele está assim exultando, porque ele não gosta de estudar, ele não gosta da escola. Então, ele começou a deixar para lá, né, o estudar e realizar as tarefas. Então, eu entrei no circuito e passei a ser o tutor dele, e ele não gosta de dialogar, ele não gosta de conversar olho no olho com você. Ele conversa, mas é só se for via WhatsApp. Não tem problema, eu converso via WhatsApp com ele. E fico o tempo todo com ele. E aí? Cadê a tarefa tal? Ó, você vai acumular com a semana que vem. Ah, mas hoje eu estou com preguiça. Ó, isso é livre-arbítrio. Mas só que você acumulando, as consequências são piores. Olha só, não sei o quê, estou aqui para lhe ajudar. E não sei o quê. Ele vai empurrando, mas vai fazendo. E a coisa vai indo. E embora ele não respeite alguns familiares, mas a mim ele respeita como respeita a minha esposa. Porque ele sabe, e eu falei para ele um dia, pelo Zap, falei para ele assim, olha só, apesar dos pesares, tem uma coisa que eu não perco jamais. Eu não perco a esperança em você. Estamos conversados? Tudo bem? Ó, estou aguardando aí as atividades. Não deu meia hora, ele começou a enviar. Ele sentiu. Mas sentiu o quê? A autoridade moral, embora não seja pai dele. E o que nós temos percebido, Cláudia e demais que estão aqui no grupo, é essa falta de autoridade moral. O problema não é da reencarnação. As novas gerações são espíritos como nós, e que têm a bênção desta oportunidade de estar aqui na Terra, para dar continuidade ao seu progresso, para chegar à perfeição, porque todos nós vamos chegar. Mas o que estamos fazendo enquanto pais? Nós os estamos levando para valorizar o essencial, efetivamente? Ou estamos tão preocupados com a comida, com a saúde, com a roupa, com a escola, com o passeio, com o smartphone que vai dar de presente, com isso e com aquilo, que estamos sufocando o essencial que nos preocupa? Então, cuidado com isso, porque se nós não conseguirmos corrigir as más tendências, por culpa nossa, por falha nossa, enquanto pais, nós responderemos perante a lei divina. Agora, se fizermos todos os esforços possíveis, mas mesmo assim, pelo livre-arbítrio, ele se desviou, aí é ele que responde perante a lei divina. Mas deixa eu fazer aqui deixar uma pergunta a todo o grupo. Em sã consciência, quem de nós pode afirmar que para seus filhos, seus sobrinhos, enfim, seus tutelados, realmente fez todos os esforços que lhe competiam para educá-los, efetivamente no campo moral? Como nós somos ainda espíritos imperfeitos, nós não podemos ter a coragem de querer fazer essa afirmação. Mas se estivermos realizando os nossos esforços possíveis, com muita fé, com muito amor, com muito carinho, com muita paciência, nós vamos, pelo menos, deixar a semente plantada. A terra ainda não está fértil, hoje, mas amanhã ela estará preparada e, como a semente está lá, ela vai germinar. É como aquele caso acontecido com o nosso queridíssimo Leopoldo Machado, lá em Nova Iguaçu, quando ele estava já velhinho, chegando no lar de Jesus, carregando uma bolsa de mantimentos, e um rapaz atravessou a rua, apontou a arma para ele e anunciou o assalto. E quando começou a falar, o Leopoldo Machado, né, colocou a bolsa no chão, foi tirar a carteira, né, para dar o dinheiro lá para o rapaz. Aí um outro jovem veio e começou a gritar: esse não, esse não. Aí parou na frente do Leopoldo, olhou para ele: o senhor não é o seu Leopoldo, aqui desse lar aqui de criança? Sou eu sim, meu filho. Aí, cara, se voltando para o outro, né? Como é que você vai assaltar seu Leopoldo? Quando eu era criança, esse homem salvou a minha família e me salvou. O senhor não tinha aqui a sopa todo sábado, assim? Muitas vezes era a minha única alimentação, tá? Então não pode assaltar esse homem aqui, não. Aí o outro: tá bom, desculpe. Desculpa nada. Pega a bolsa dele e ajuda para levar. E aí você vê, então, olha só que beleza. Anos e anos e anos depois, a semente estava lá.
E ele teve aquele momento de sensibilidade que ele deixou aflorar aquela semente nele, e pelo menos naquele momento, ele se recusou à maldade e mostrou que ele também tinha um lado bom, o lado da bondade. Graças ao Leopoldo. Aí. Gente, olha só, estamos chegando às 21 horas. Nós temos aqui uma pergunta de Mary e uma pergunta de Cláudio Sérgio. Dá para a gente seguir? fazer uma pergunta da Isa. Então A Isa queria fazer uma pergunta. Só faz então. complementar. Faz aí, Mary. É porque, diante dessa situação que nós estamos vivendo, a gente tem percebido por parte de algumas crianças e adolescentes, e até adultos, mas focando-se em crianças e adolescentes, um medo muito grande diante dessa pandemia, uma ansiedade muito grande, criando, né, situações bem difíceis nessa fase de isolamento. E pensando quanto tempo isso vai durar, até quando, por quê, com vários tipos de questionamento. Então, eu gostaria que o Mário falasse um pouquinho sobre isso, fazendo assim, uma relação com esse capítulo, são chegados os tempos. Se ele pudesse fazer, até para estar orientando. Tá certo, Mary. Só um pouquinho, Marcos. Eu acho que a pergunta de Mary, né, Cláudio Sérgio, vai dentro do que ele também perguntou aí. Que, de repente, poderia pegar as duas. Marcos, considerando que nós já tivemos várias pandemias, que a doutrina nos orienta que essa transição já vem se dando há muito tempo, como considerar esse momento como derradeiro? Como podemos entender que agora estamos numa mudança de paradigma e de um novo ciclo? Acho que dá para você. Tá, tem tudo a ver, né? Olha só, ansiedade e medo são naturais neste momento. Mesmo considerando que somos espíritas e saibamos que a morte não existe, que a vida vai continuar e que só vamos passar por aquilo que tivemos que passar, né? Então, se ficarmos doentes, é porque tínhamos que passar por essa experiência, e se desencarnarmos, é porque foi chegada a nossa hora, mas é natural que tenhamos essa ansiedade, né, de quando isso vai acabar, o que mais ainda vai acontecer, e que tenhamos um certo medo. Agora, o que nós não podemos, como espíritas, é nos deixar levar para o campo da depressão. A depressão é uma doença terrível que começa sutilmente e pode nos levar a largar a própria vida sem percebermos, o que não deixa de ser um suicídio e que todos nós espíritas sabemos que tem repercussões espirituais muito negativas, muito ruins, porque é um atentado contra a lei divina. Então, agora é o momento de exercitarmos a nossa fé, a nossa paciência e a nossa esperança nos dias que ainda virão e que serão, sim, melhores nesse pós-pandemia. Nós, na verdade, nós não estamos no final, né, dessa mudança. Não, estamos muito longe disso. Nós estamos no processo. Esta pandemia, provavelmente, não será a última. Temos muita coisa que passar ainda, muitos aprendizados a realizar. Nós estamos muito longe ainda da nossa própria espiritualidade. Nós estamos muito longe do nosso desenvolvimento do senso moral. Ao falarmos de ética para combater a corrupção, isso ainda ecoa como algo assim que é um excedente, parece que é um algo à parte, e ainda é. Nós ainda estamos vivendo com a crueldade aqui no mundo terreno. Estamos vendo egoísmos exacerbados, que não estão nem aí com a vida do próximo. Então, esta pandemia não significa um final da transição. Ela faz parte desse ciclo todo, de todo esse processo. Com Deus tentando nos levar justamente a esse novo paradigma. Lembrando que essa pandemia não é castigo divino. Deus é amor. Deus nos ama. Esta pandemia é consequência do que andamos fazendo, tanto a nível social
quanto com a natureza, o meio ambiente do nosso planeta. E tenhamos muito cuidado com o que se publica, com o que se fala nas redes sociais, porque há muita coisa falsa, há muito ódio, né? Há muita teoria da conspiração. Nós temos que ter calma neste momento. Calma, inclusive, de dizer a si mesmo, hoje, nem pela internet, quanto mais pela TV, hoje eu não vou ver noticiário nenhum. A não ser que sejam coisas boas. Hoje eu vou pensar no bem. Hoje eu vou orar. Hoje eu vou fazer como Lutero, o grande reformista, que todos os dias, e ele fazia isso 3, 4, 5 vezes ao dia, ele, quando ia orar, ele ia para uma janela, porque ele gostava de olhar o mundo, a natureza, né? Ele gostava de olhar. E aí ele começava, com muita fé, a agradecer a Deus pela vida. E ele pedia, invariavelmente nas suas preces, ele pedia por todos os inimigos dele, ele pedia por todos aqueles que não entendiam ainda as lições, nem os ensinos do Evangelho, com muita fé. E continuava os seus afazeres, o seu trabalho. É o que nós temos que fazer enquanto espíritas. Tá? Então, é isso. Calma, mas se precisar de ajuda, procure ajuda. Tá? Nós temos, assim, muitos psicólogos espíritas, ou pelo menos espiritualistas, que estão atendendo via internet e até gratuitamente, né? Porque, olha, gente, não é problema nenhum precisar de terapia. Não há problema nenhum necessitar aí de um terapeuta, né? De você precisar de apoio. Isso é natural. Quando eu perdi, né? Vamos colocar aqui entre aspas, né? Quando minha mãe partiu de volta à pátria espiritual, 6 meses depois, meu filho me visitando, porque ele já é casado, tem sua própria vida, e olhou para mim, pai, o que está acontecendo com o senhor? Eu olhei para ele e disse, nada. Ué, não está acontecendo nada. Ah, está sim. Olha só, o senhor não compareceu não sei o quê. O senhor, quando... Né, a Isabel, minha outra filha, isso, o senhor só foi depois, o senhor isso, aquilo. Aí eu parei, ouvindo ele falar aquelas coisas, olhei para ele, filho, agora que você está pontuando essas coisas todas, quero confessar uma coisa para você. Pelo menos nesses últimos 3 meses, eu tenho cancelado muitas coisas da minha agenda e tenho me recusado a agendar atividades. Eu não percebi, mas agora você me alertou. Eu entrei em depressão depois que a sua avó partiu. Filho, muito obrigado por você ter me falado essas coisas. Realmente eu tenho que reagir. É isso mesmo. Aí nós nos abraçamos, conversamos. E ele falou, bom, pai, ele mora em São Paulo, né? Pai, então eu quero fazer uma coisa com o senhor. Eu quero que o senhor vá para São Paulo. Ah, tudo bem. Não é como o senhor faz normalmente, que o senhor passa por São Paulo porque foi fazer uma palestra não sei aonde, um seminário não sei aonde, aí o senhor passa lá para São Paulo. Eu quero que o senhor viaje para São Paulo e fique na minha casa alguns dias só para passear. O senhor é capaz de fazer isso? É para agora, qual é a data? Então, você precisa de apoio natural, mas para continuarmos, com muita fé. Agora, minha gente, nós não estamos no final do ciclo, não. Nós estamos no meio do processo. Tem muita coisa para acontecer ainda. Pessoal, já são 21 horas. Como o negócio estava assim, né, ilimitado, a gente foi. Mas a gente precisa, né, ter o limite, né? Questão do horário. Então, a gente está agradecendo a Marcos. Tá, Anaísa, então, antes desse agradecimento final, como muitos provavelmente ainda têm questionamentos, gostariam até de abordar com mais profundidade questões da educação, eu vou deixar o meu e-mail para todos vocês podem anotar, podem me escrever, eu vou deixar o meu zap também, então anotem aí, meu e-mail é o seguinte, Marcos, com U, hein, gente? Marcos Demário, tudo junto, hein? marcosdemário@gmail.com. Anotaram? marcosdemário@gmail.com. Quem quiser fazer o contato via WhatsApp, não tem problema. Anote meu telefone, DDD 21, e o telefone é 993971688. A Daísa tem
né? Se vocês não conseguiram anotar, é só pedir, já estão digitando aqui no chat, então... O pessoal é maravilhoso aí, ó. 99397-1688. E, gente, né, eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. Tá? Ô Marcos, a gente quer agradecer, eu acho que esses assuntos, né, eles não se esgotam. Esse capítulo é de uma riqueza imensa, né? E a gente, de repente, até volta ainda durante a pandemia a te acionar novamente dentro da sua agenda, né, que você tem muitos compromissos. Quem sabe para um outro momento com a gente ainda, para a gente estar conversando, né, estar aproveitando esses conhecimentos que você tem e principalmente a experiência que você tem para estar nos ajudando. Nosso agradecimento a todos os companheiros que estão aqui até agora. É claro que as perguntas continuam na cabeça, dúvidas. Quem não leu o capítulo, leia, porque ele realmente é muito interessante. Marquem suas dúvidas, perguntem por e-mail para Marcos, ou quem sabe até me acionem para a gente ter um outro assunto aí para uma próxima roda. Se Deus quiser, estarei sempre às ordens. Maravilha. Vamos então fazer a nossa prece final. E nesse momento de prece, eu acho que a gente sempre tem que aproveitar para pedir por todos aqueles que passam por esse momento com sofrimento, né? Com a depressão, com as ideias suicidas. Então, que a gente possa, nesse momento, estar vibrando por todos esses. Eu vou pedir para o Paiva fazer para a gente a nossa prece. Sim, Adaísa. Todos estão me ouvindo aí? Estamos. Bem, pessoal, primeiramente agradecer o amigo por essa preleção maravilhosa e vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Criador, e a Jesus Cristo, que nos deixou toda essa matéria maravilhosa do Evangelho para que pudéssemos seguir e mudar realmente a nossa vida, e também o Espiritismo deixado pelo codificador Allan Kardec, que nos direciona a cada dia e nos dá o impulso para vencer todas as batalhas diárias de nossa vida. Fazer com que essa prece chegue aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, a todos os nossos corações, que essa explanação do nosso irmão não fique só em nossas mentes, mas que atinja realmente o nosso coração e que possamos realmente mudar o nosso proceder. E como o próprio texto diz, logo no início aí eu falei para os irmãos, que essa situação que passamos hoje, que realmente seja um furacão e que passe com bastante rapidez e que possa realmente trazer para nós todo um crescimento, principalmente moral e não material. Que o Senhor possa estar conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Gente, uma boa noite para todos. Obrigada pelas minhas auxiliares aí. Que Boa noite para atenderam. todos. Fiquem com Deus. Até a próxima conversa. Boa Marcos, mais uma noite. vez, obrigadão. Um abraço a todos. Marilza, abraço. saudade. Tchau. Hoje eu não mostrei minha cara, não, que eu tô meio sonolenta, mas tá tudo bem. O Zito tá escondidinho aí. Você ficou... Alérgico. Você